Imagine acordar depois de ter morrido. Um soldado americano em missão no Irã experimentou exatamente isso e voltou para contar algo chocante. Uma visão de nuvens atômicas cobrindo o planeta. Muitos vão dizer que é fruto do estresse de combate. Outros vão atribuir a um milagre divino. E você, acredita que experiências de quase morte podem realmente revelar o futuro? Antes de começarmos, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o mundo está próximo de um conflito nuclear? John Hawk Henderson, nome fictício para a preservação de identidade, era um dos operadores mais experientes da equipe SEAL Team 6. Com quase 15 anos de serviço, ele acumulava missões em zonas de combate no Afeganistão, Iraque e Síria, sempre atuando na linha de frente em operações de inteligência e resgate de reféns. Conhecido pela disciplina de ferro e pela calma sob fogo, Henderson conquistou respeito entre colegas e superiores. Desde jovem, John demonstrou vocação para o serviço militar. Formado em engenharia mecânica, ele ingressou na Marinha para usar seu conhecimento técnico em zonas de conflito, contribuindo para desmontar dispositivos explosivos e adaptar equipamentos de visão noturna. Seu lema era simples: proteger sem hesitar, servir sem questionar. Em março de 2025, uma pequena equipe SEAL entrou em território iraniano com a missão de coletar informações cruciais sobre uma base de mísseis balísticos. Alegações de que o governo local planejava lançar um ataque preventivo empurraram Washington a autorizar uma operação de reconhecimento avançado. Henderson liderava o pelotão de infiltração. 6 homens, equipamentos de última geração e o objetivo claro de sair sem deixar rastros. Mas nem sempre o plano resiste ao caos da realidade. Na primeira noite, enquanto avançavam por um desfiladeiro pouco iluminado, o time foi surpreendido por um tiro de precisão. Aparentemente, um franco atirador inimigo já os esperava. Henderson foi atingido no peito e caiu no chão pedregoso. Seus companheiros prestaram fogo de cobertura e chamaram evacuação. Mas naquele instante, a vida e a morte se tornaram apenas uma linha tênue no fim de cada respiração. Quando John perdeu a consciência, algo extraordinário aconteceu. Ele sentiu o corpo, ou o que restava dele, ficar leve, como se flutuasse sobre si mesmo. Sem dor, sem peso, apenas uma curiosidade calma diante do desconhecido. Ele descreve a sensação como desvencilhar-se de correntes invisíveis. Observava as luzes dos drones de busca refletindo no capacete de cima, sem poder gritar. Em seguida, ao final do túnel, John se viu diante de uma presença imponente, mas envolta em luz suave. A voz, calma porém carregada de autoridade, disse apenas uma palavra: John. Era como se cada sílaba fosse entalhada em ar puro. Em seguida, a figura declarou ser Jesus, não como símbolo religioso, mas como guia responsável por trazer revelações àqueles que cruzam o limiar da morte. Ele não sentiu medo ou culpa, apenas uma acolhida profunda. As memórias de combate, o barulho ensurdecedor das explosões e a víscera sensação de perda deram lugar a uma clareza cristalina. John percebeu que estava ali não por acaso, mas com uma missão: receber uma mensagem vital para a humanidade. Foi nesse estado de percepção expandida que a figura explicou a John o que viria a seguir. As palavras não eram ditas apenas para seus ouvidos, mas impressas diretamente em sua consciência, como se imagens e sons se fundissem. John viu um disparo isolado, aparentemente acidental, mas rápido o suficiente para ser interpretado como um ato de guerra. A princípio, um míssil tático atingiu um radar estratégico no Irã, e em segundos, uma aliança nuclear entrou em ação. Disso se seguiu uma reação em cadeia. Estados Unidos, Rússia e China mobilizaram seus arsenais, cada um reagindo ao ataque como pretexto para se defender. A cena se multiplicava em vários frontes. Europa, Ásia e Oriente Médio vinham envoltos por cogumelos radioativos. Não havia heróis nem vilões, apenas decisões imediatistas tomadas por poucos homens em gabinetes fechados. John viu cidades inteiras sendo varridas de um só golpe, como se alguém passasse um grande pincel de fogo sobre o mapa mundial. A destruição das metrópoles não foi apenas física. O inverno nuclear invadiu colheitas e vidas, derrubando a temperatura global e mergulhando populações em longos anos de fome e caos social. Essa não era uma distopia abstrata, mas um destino real que poderia começar em questão de semanas ou meses, caso as nações não recuassem a tempo. Quando John Hawk Henderson encontrou aquela presença de luz, que se identificou como Jesus, não foi para receber conforto óbvio.
mas um aviso urgente. Ele descreveu que, embora a voz fosse suave, cada palavra cortava sua consciência como um selo gravado em metal quente. Mensagem central: o coração dos homens se voltou para a destruição. Vocês têm escolhas na mesa, mas o relógio está correndo contra a paz. Essa advertência não foi vaga nem simbólica. Jesus expôs que a desconfiança entre nações e o medo do poder nuclear se transformaram em um nó que, se não desfeito, explodirá. Tom e urgência. Ao contrário de visões que... Volte e alerte. A paz que você conhece hoje é frágil. Erga a voz onde for necessário. Essa frase ecoou em sua mente até retomar a consciência no campo de batalha, deixando claro que não havia tempo para indiferença ou debates lentos. Era um chamado para agir, antes que fosse tarde demais. Na sequência da advertência direta, John recebeu impressões visuais terríveis. Não apenas cenários genéricos, mas flashes de destruição específicos que marcaram sua mente. Cidades em ruínas. Tel Aviv. Arranha-céus desmoronando sob nuvens alaranjadas de fumaça. Ruas que antes fervilhavam, agora totalmente silenciosas. Teherã. Monumentos históricos cobertos por um pó cinza esverdeado, como capas de um luto eterno. Nova York. A Estátua da Liberdade vislumbrada apenas como silhueta, meio submersa em água radioativa. Nuvens de cogumelo múltiplas. Não era um único ponto de explosão, mas uma série delas, espalhadas em continentes diferentes, formando um cinturão de morte ao redor do globo. John descreveu que cada cogumelo tinha um tom doentio, quase vegetal, como se a própria terra estivesse vomitando radiação. Crianças e famílias desaparecendo. Em um dos flashes, ele viu um campo de refugiados onde todos simplesmente se esvaíam no ar, como poeira levada pelo vento. Sentiu uma onda de compaixão tão intensa que ficou claro: não eram apenas grandes potências se confrontando, mas vidas inocentes sendo apagadas. Sombras espirituais. Sobre as pilhas de escombros, John percebeu vultos sem rosto. Almas que vagavam perdidas, clamando por misericórdia. Esse traço místico reforçou o caráter espiritual da visão. Não era só uma guerra física, mas um trauma para o tecido da própria vida humana. Entre os vislumbres caóticos, a figura explicou 3 fases como um roteiro inevitável, mas que ainda podia ser mudado se os líderes e as pessoas despertassem. Fase 1. Crescimento da tensão. Período estimado, próximo semestre. Proliferação de discursos beligerantes, acusações mútuas em conferências internacionais, exercícios militares cada vez mais provocativos, surgimento de protestos globais e picos de volatilidade nos mercados. Sinais que ainda poderiam ser interpretados como normais para analistas, mas que para John eram prenúncios de algo maior. Fase 2. A falsa paz. Período estimado. Quando John Hawk Henderson foi reanimado no leito de campanha, não era mais o mesmo homem que sucumbira ao tiro no peito. Ele trazia consigo uma convicção feroz, como se tivesse sido convocado a uma tarefa sagrada. O diálogo final. Antes de partir, Jesus fez um último apelo. Você viu o que poucos ousam imaginar. Volte e alerte o mundo. Aquela voz, agora ecoando na mente de John, não era um mero conselho, era um mandamento que pulsava em cada batida de seu coração. A travessia de volta. O retorno ao corpo foi acompanhado por uma sensação de rasgo, como se eu estivesse sendo puxado para dentro de um casulo que desejava me manter livre. Ao recobrar os sentidos, John viu o caos médico ao seu redor. Colegas aplicando torniquetes, tentando manter seus sinais vitais. Ele abriu os olhos, e num instante, a missão ficou clara. Não se tratava apenas de sobreviver, mas de carregar uma mensagem capaz de sacudir consciências. Reações imediatas. Seus superiores ouviram um relato inicial com ceticismo. Estresse de combate, disseram alguns. Alucinação medicamentosa, diagnosticaram outros. Mas nada amenizou a chama interna de John. Para ele, o julgamento de especialistas era irrelevante diante do peso do que ouvira. A verdadeira batalha agora seria convencer o mundo de que aquela visão não era um delírio, mas um aviso real e urgente. A experiência de John não foi apenas um espetáculo místico, mas um compêndio de ensinamentos práticos para cada um de nós. 3 lições centrais emergiram do relato.
A fragilidade da paz. Insight. Nenhum tratado, por mais bem articulado, sela o coração dos homens. Aplicação. É preciso ir além de acordos políticos e nutrir empatia entre os povos. Entender o outro não como inimigo, mas como próximo cuja segurança é tão valiosa quanto a nossa. A urgência da vigilância ética. Insight. Tecnologias letais se desenvolvem mais rápido que nossos princípios. Aplicação. Cidadãos e líderes devem questionar decisões militares e exigir transparência. Só assim evitamos surpresas que possam detonar conflitos irreversíveis. A esperança ativa. Insight. Mesmo com o pior à vista, há espaço para mudança. Aplicação. Arrependimento coletivo é mais que sentimento de culpa. É um compromisso de abrir mão de pretensões de poder em nome do bem comum. Isso se faz com diálogo, oração, protestos pacíficos e pressão política. Essas lições reforçam que não podemos mais terceirizar nosso destino apenas a políticos ou generais. A sobrevivência da civilização requer cada voz empenhada em construir pontes, não muros. O testemunho de John começou silencioso, difundido apenas entre oficiais e médicos. Na mídia alternativa, blogs e podcasts místicos abraçaram a história como prova de que forças espirituais ainda atuam no mundo. Embora veículos antigos tenham ignorado ou ridicularizado o caso, o boca a boca digital provocou milhares de comentários, muitos afirmando ter sentido eles mesmos algo parecido em momentos de crise. Na sociedade civil, grupos de paz marcaram vigílias online e presenciais, citando a experiência de John como um chamado para impedir a corrida armamentista. Movimentos de jovens ativistas começaram a usar hashtags como #AlertaRock e #Pare o Gás Nuclear, mobilizando protestos simbólicos em frente a embaixadas. Apesar das dúvidas e das vozes contrárias, o relato de Henderson transformou-se em um catalisador de discussão pública. Ele mostrou que, quando alguém afirma ter visto o futuro, seja num tornassol espiritual ou numa alucinação de combate, o impacto depende menos da origem da mensagem e mais do modo como escolhemos ouvir e agir diante dela. Ao longo da experiência de John, diversas imagens e mensagens remetem diretamente a profecias e símbolos encontrados na Bíblia. Explorar essas conexões pode ajudar o público a entender o contexto espiritual do relato, Apocalipse e Armagedon. A visão das nuvens de cogumelo ecoa as descrições de trovoadas, vozes e trovões em Apocalipse 8 e 9, onde trombetas anunciam juízo sobre a terra. Chamada para comentário. Você já refletiu sobre como essas passagens bíblicas se alinham com cenários de guerra moderna? Comente qual capítulo do Apocalipse mais te impacta. Profecias de Daniel. O sonho dos 4 reinos, Daniel 2, pode ser visto como metáfora para superpotências atuais que se confrontam no campo nuclear. Chamada para comentário. Conhece outra passagem de Daniel que pareça falar dos conflitos de hoje? Compartilhe nos comentários. 3 dias de trevas e santos místicos. Escritos extra-bíblicos e relatos de santos, como Padre Pio, falam em um período de escuridão espiritual antes do juízo. John mencionou sinais anteriores de escuridão. Há paralelos surpreendentes. Chamada para comentário. Você já ouviu falar dessas tradições? Conte se já leu ou acreditou em algum relato parecido. Sinais no céu e no sol. Joel 2, 30-31 fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas, antes do grande e terrível dia do Senhor, muito similar às imagens de céus avermelhados vista por John. Chamada para comentário. Qual símbolo celestial te causa mais admiração ou temor? Escreva aqui embaixo. Sinais no céu. Joel 2, 30 e 31 fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas, imagens que ecoam as nuvens radioativas e céus avermelhados vistos por John. Essas conexões revelam que, seja pela fé ou pela história, estamos diante de recados antigos vestindo roupagens modernas. O chamado é claro: refletir, dialogar e agir. Se inscreva para não perder nossas próximas histórias de EQM e sinais proféticos. Curta se você sentiu impacto com essa experiência e deseja mais vídeos como este. Comente abaixo qual dessas conexões bíblicas mais te tocou e por que vou destacar as respostas mais interessantes no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima, e mantenha os olhos abertos para o que está à vida além deste mundo.